Irmãos e irmãs, paz e bem, dando prosseguimento à nossa jornada bíblica, percorrendo as páginas dos Atos dos Apóstolos, hoje nós continuamos no capítulo 4, vamos meditar os versículos 23 até o 31. Versículos 23 a 31. Preparemos então nosso coração para acolhermos esta palavra. Façamos nossa oração. Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, fonte transbordante da missão, ajuda-nos a compreender vossa palavra, a testemunhar como as primeiras comunidades cristãs que a vida é missão, dom e compromisso. Que os encontros que faremos percorrendo as páginas dos Atos dos Apóstolos ajudem a cada um de nós a ser testemunha profética do Evangelho numa igreja em saída de discípulos e missionários em estado permanente de missão. Eis-me aqui, Senhor, quero assumir a missão de construção do vosso reino. Envia-me. Amém. O texto de hoje diz o seguinte: Postos em liberdade, Pedro e João voltaram para junto dos companheiros e contaram tudo que os chefes dos sacerdotes e os anciãos lhes haviam dito. Ouvindo isso, todos juntos elevaram a voz a Deus, dizendo: Soberano Senhor, Tu és o Criador do céu, da terra, do mar e de tudo o que nele existe. Por meio do Espírito Santo, pela boca de Teu servo Davi, nosso Pai, Tu disseste: Porque as nações ficaram agitadas e os povos fizeram planos em vão? Os reis da terra se levantaram e os governantes se aliaram contra o Senhor e contra o seu Messias. Pois foi o que de fato aconteceu nesta cidade. Herodes e Pôncio Pilatos se aliaram com as nações e os povos de Israel contra Jesus, teu santo servo, a quem ungiste, a fim de executarem tudo o que tua mão e tua vontade tinham predeterminado que acontecesse. Agora, Senhor, olha para as ameaças deles e concede que teus servos anunciem com toda a coragem a tua palavra, enquanto estendes a mão para que se realizem curas, sinais e prodígios, por meio do nome do teu santo servo Jesus. Quando terminaram a oração, o lugar em que estavam reunidos estremeceu. Todos ficaram repletos do Espírito Santo e anunciavam a palavra de Deus com coragem. Palavra do Senhor, graças a Deus. Postos em liberdade, sob uma condição que não irão obedecer, os apóstolos Pedro e João contam tudo o que aconteceu à comunidade. Qual comunidade? Naquele tempo, a comunidade era formada de grupos que se reuniam em casas de família. A notícia se espalhou de boca em boca. E como digerir os acontecimentos? A comunidade lia a Bíblia. E aí encontraram o Salmo 2, que fala da conspiração dos poderosos contra o Messias, o Salvador do povo. Então a comunidade ou as comunidades entendem tudo o que está acontecendo. Percebem claramente que os poderosos não estão interessados no povo ou naqueles que defendem a causa do povo. E então fazem a sua oração. Essas comunidades não pedem, porém, que Deus as proteja ou as livre de qualquer dificuldade ou perseguição. Pedem coragem. Coragem para que seus membros continuem a anunciar a palavra libertadora. E coragem para realizar os atos concretos que testemunham a libertação. Então, é muito importante isso, né? Como que eles buscam na palavra de Deus luz para seu caminho. Então, a comunidade se deixa iluminar pela palavra. No caso, hoje, o Salmo 2 é que vai dar àquela comunidade a firmeza de que eles estão no caminho certo. Fazem a prece a Deus pedindo coragem, pedindo que o Senhor dê a eles perseverança, e eles vão ser corajosos. Apesar das ameaças, apesar de tudo, vão continuar firmes no anúncio do Evangelho.
E Deus responde à oração deles. Responde com o estremecimento causado pela certeza. Um terremoto marcado pela emoção, que garante que a comunidade, mãe de todos os que testemunham, é aprovada por Deus, que quer a liberdade e a vida do povo. A garantia da comunidade é o fato de que ela está agindo de acordo com a inspiração de Deus, como se através dela o próprio Deus estivesse agindo, comunicando a palavra que liberta. Deus é onipotente, mas depende da boca, das mãos e dos pés dos seres humanos para que o seu projeto se torne historicamente visível. Então, meus irmãos, minhas irmãs, que nós possamos hoje, iluminados pelo testemunho dessas primeiras comunidades, não desanimar jamais diante das dificuldades. Mesmo diante das ameaças, mesmo diante das decepções, dos desencontros, não desanimar. Peçamos ao Senhor que Ele nos dê coragem. Não vamos ficar pedindo apenas que Ele nos livre de dificuldades ou perseguições, mas que Ele nos dê coragem para sermos fiéis, que Ele nos dê a coragem de anunciar, a coragem de ser igreja, a igreja de Jesus Cristo. Então a questão que eu quero colocar para vocês hoje, para cada um refletir, você tem tido coragem de anunciar ou tem se deixado levar pelo medo, pela insegurança e se acomodado, se escondido? Temos coragem de anunciar o reino, porque essa é de fato uma atividade que exige coragem. Anunciar a verdade, a justiça, a paz, a solidariedade. No mundo que vai na contramão de tudo isso, é preciso ter coragem. Os anunciadores precisam ser corajosos. Você tem sido um anunciador corajoso? Você é um missionário de coragem, um cristão de coragem? Essa é a pergunta, então, para a gente refletir no dia de hoje. Que o Senhor Deus de amor e bondade nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Paz e bem.